Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos ver sobre uma palavrinha bem complexa que é a autoconfiança. Por que ela é complexa? Porque muita gente trava na vida porque não tem autoconfiança. E eu já chego com uma frase matadora, que a autoconfiança não nasce antes da ação, mas ela nasce por causa da ação. Quando a gente aprende a agir, a nossa confiança acontece. E não é o contrário, a gente vê muita gente travando, criador de conteúdo, uma pessoa que de repente quer ter um negócio próprio, ela trava, ela não confia em si. Só que a gente vai entender que não adianta você ter autoestima. Autoestima é diferente de autoconfiança. Autoestima é você gostar de você. Autoconfiança é você entender que você consegue fazer alguma coisa. Você consegue fazer o que você tanto almeja para chegar no seu resultado. E a gente acaba pegando situações de pessoas que às vezes têm um potencial muito grande e que simplesmente essas pessoas não executam as tarefas necessárias, não têm uma disciplina, vive atrás só de motivação, que eu sempre falo que motivação é que nem garrafa de Coca-Cola ou de qualquer refrigerante, quando a gente abre, o gás já foi. A motivação é assim, tem dia que a gente não tá afim. E quando a gente não tá afim de fazer uma determinada coisa, a gente precisa fazer, aí vem a disciplina. E você tem que ter uma autoconfiança também. Se você não tiver autoconfiança, se você não fizer, você não vai chegar a ter autoconfiança. E se você não tiver autoconfiança, você não vai para lugar nenhum. E a gente tem que destruir um dos maiores mitos do desenvolvimento pessoal. Daquela situação assim, eu preciso acreditar em mim primeiro para depois agir. Aí entra uma situação, como você vai acreditar em si se você não deu o primeiro passo? Como você sabe que uma coisa vai dar certo se você não fez? Parece um papo até meio de louco, mas a gente tem que agir primeiro, para a gente ter micro vitórias e com isso a gente conseguir ter um resultado e a gente ter autoconfiança. Então a ciência mostra que essa confiança, ela nasce, a ciência mostra que é justamente o contrário disso, da gente primeiro acreditar em si. A ciência ela mostra que você primeiro tem que fazer e aí o seu cérebro vai entender que você é capaz, que você consegue fazer uma determinada coisa. E eu gosto muito de falar de um teórico que ele é um autor fantástico, que ele é autor ele tem um conceito principal que é da autoeficácia, que foi o que eu falei, que a autoestima ela é uma coisa, a autoeficácia é outra. Então, quando eu tenho autoestima, eu gosto de mim, eu me amo, eu acho que eu sou demais. Só que a autoeficácia, eu vou entender que eu consigo fazer. Eu gosto muito de trazer também o conceito da Carol Dweck, que ela tem um livro Mindset. Ele não está aqui agora, normalmente eu carrego ele para tudo quanto é lado, mas ele ficou no escritório, no outro escritório, né? Eu gosto muito de trazer o conceito dela, que ela fala da palavra ainda, que ela fala que é uma palavra super importante também. Ao invés de uma mentalidade fixa, ela vai pensar assim, eu não consigo. Uma mentalidade de crescimento vai pensar, eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Então, quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente executa e a gente entende que a vida é feita de processos, é feita de etapas também. E a gente tem que passar, é como se fosse um degrauzinho que você está subindo. E a gente tem que passar por isso, para que a gente consiga ter resultado. E aí as pessoas falam, eu quero ter resultado, quero ter sucesso. Mas qual que é o seu sucesso? O que você pensa de sucesso? Você pensa de sucesso financeiro, ter patrimônio? Você pensa de sucesso familiar, você ter uma família que te ama? Ou você pensa, por exemplo, um sucesso ter uma autoconfiança? A autoconfiança já é ter sucesso. Porque quando você tem autoconfiança, as coisas acontecem. E você precisa estudar profundamente isso. Você precisa pensar profundamente nisso. Porque o Albert Bandura é um dos maiores psicólogos, um dos psicólogos mais influentes da história. E ele é criador, inclusive, da teoria social cognitiva, tem um monte de coisa lá.
E ele desenvolveu justamente esse conceito da autoeficácia, que é muito importante. Então, a autoeficácia é a crença de que você consegue executar uma tarefa específica. Não tem a ver com autoestima, não tem a ver com ego, não é um pensamento positivo. Às vezes as pessoas falam assim, é pensamento positivo, não vamos lá ficar tudo lá na montanha pensando positivo. Não, gente. Isso é uma competência percebida. Você percebe que você tem competência, mas com isso você tem que ter agido. Porque a autoestima, você fala, eu gosto de mim, mas a autoeficácia, você fala, eu consigo fazer isso. Eu consigo. Você pode ter autoestima alta, mas você tem autoestima alta, mas você pode acreditar que você não consegue, por exemplo, vender. Agora, a autoeficácia não. Você tem autoestima, você pensa assim, não, eu me amo. Só que você também tem uma autoeficácia. Você entende que você pode ser um bom vendedor, ou que você pode gravar vídeos e ficar bem na fita, ou você pode executar qualquer tarefa. Deu para entender mais ou menos o que eu tentei explicar aqui? Estou tentando esmiuçar o máximo possível. E aí a gente tem que ter experiências de domínio na nossa vida. O que são essas experiências de domínio? A forma mais poderosa é fazer. Então você faz, você consegue, seu cérebro vai registrar. Talvez eu consiga novamente. E quando ele registra, você tem essa experiência de domínio, sabe? Essa é a forma mais poderosa, gente. Você faz, você consegue, aí o seu cérebro vai pensar, não, eu vou conseguir novamente. E você faz outra vez. E aí você consegue. E aí você comemora essa micro vitória, essa pequena vitória. É importante você comemorar essa pequena vitória, porque aí o seu cérebro ele vai começar a registrar. Então, por exemplo, o primeiro vídeo ficou mais ou menos, faz o segundo, você vai validando isso para você. Primeira venda, fez a primeira venda, não deu certo, faz a segunda. Muda a tática, vê o que os outros estão falando sobre vendas e vai e faz de novo. E assim, gente, é para tudo. Assim é para música. Eu sou professora de música ainda, fui professora de música minha vida inteira e sempre trabalhando paralelo à música, aos meus negócios. E hoje eu estou com 50 anos, eu sou professora de música desde os 8 anos, então é um bom tempinho aí. E eu lembro quando eu peguei, meu primeiro instrumento foi o violão. E eu comecei a estudar violão erudito e eu não conseguia tocar uma música que eu queria tocar, que eu sempre gostei da música Tico Tico no Fubá. E eu não conseguia tocar. Eu lembro que eu fui pegando de pedacinho e falei assim, não, mas não é possível, gente, não é possível. Eu deixei a música um tempo. Aí depois eu falei assim, não, eu vou tocar essa bendita dessa música. E eu peguei e comecei a tirar pedacinho por pedacinho. Comecei a ler partitura, antes de fazer, na realidade, violão erudito, eu comecei a fazer violão popular. Mas aí eu comecei a me interessar pela partitura e meu avô paterno, meu finado avô paterno, me deu um livro de partitura e eu comecei a decodificar as notinhas lá, porque eu não tinha acesso a professor de música na minha cidade de violão erudito. Depois eu fui fazer aula numa cidade próxima da minha cidade, conforme eu fui crescendo. E aí eu comecei aos 8 anos a dar aula de violão. Comecei a dar aula de violão e tinha muita coisa que eu ainda não conseguia fazer. E eu comecei a dar aula para justamente pegar assim, pessoalzinho iniciante, sabe? Aquelas coisas pra gente ter um dinheirinho, porque você fazia isso, né? De cidade pequena a gente vê muito professor assim, não só também professores de outras áreas, que às vezes não são formados ainda e começam porque às vezes precisam comer, então começa a dar aula para poder comprar comida em casa. E a gente tinha mais ou menos essa vida, essa questão, essa realidade. E aí eu comecei a dar essas aulas e eu pegava músicas que para mim eram desafiadoras conforme o aluno ia aprendendo. E ia desafiando ele, eu ia me desafiando a aprender mais ainda para poder ensinar, porque a gente aprende 2 vezes quando a gente aprende a primeira vez, depois ensina a segunda vez. Então a gente se ensina, né? A gente toca a música a primeira vez, a gente aprende. Aí a hora que a gente vai ensinar, a gente é como se a gente estivesse tocando a segunda vez e a gente aprende mais. Então, e eu passava para os alunos e com isso eu ia aprendendo com eles, aprendendo com as dúvidas deles. E foi, gente. Se eu não tivesse dado esse primeiro passo,
depois eu fui fazer aula de piano, depois fui fazer aula de canto, fui fazer aula de regência, me formei numa universidade do Brasil muito renomada, muito boa, que tinham excelentes professores. Mas isso, gente, ó, o que aconteceu? Eu tive que ter o quê? Uma autoeficácia, entender que eu conseguia fazer. Não só pensar, eu sou a the best, porque a gente não é. A gente está na vida sempre aprendendo. Se você entra com essa mentalidade, se você começa a desenvolver um negócio, principalmente na internet, isso é para qualquer coisa, gente. E começa a entender que você tem que estudar muito e que a gente sempre tem coisa para estudar, a gente vai ficar tranquilo e não vai ficar se travando, porque a gente entende que as coisas são assim, as coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo ao longo do processo. E a gente tem, por exemplo, uma segunda coisa, né? Eu falei da primeira coisa, que seria as fontes da autoeficácia, que é a experiência por domínio. Então, a experiência de domínio, que é a forma mais poderosa, que eu acho que é a forma mais poderosa que o cérebro vai registrando. A segunda é o aprendizado por observação. Quando você observa uma pessoa que está exatamente como você está, e que estava na realidade exatamente como você está nesse momento, e você vê que a pessoa cresceu, que a pessoa conseguiu ter patrimônio, que a pessoa conseguiu ter o sucesso que você quer chegar, que como eu falei, questão de abordar de sucesso, né? Porque o sucesso às vezes pode ser financeiro, mas às vezes o teu sucesso pode ser também de você ter uma família, e a gente precisa também de autoeficácia na nossa vida pessoal, mas quando a gente vê alguém que teve o começo parecido com o que a gente tem e a pessoa conseguiu chegar lá, a gente tem esse aprendizado. O cérebro vai pensar, gente, isso daí tem pesquisa na neurociência, tá? Eu não estou tirando do vento. Eu estou falando baseado em pesquisas. Conforme a gente vai nesse canal, eu vou passando, eu vou falando, eu sempre cito teóricos. Eu falei da Albert Bandura, eu falei da Carol Dweck. Então, eu sempre vou estar abordando isso. Procurem, se informem a respeito. E nessa questão do aprendizado por observação, como eu estava falando, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Ou talvez eu consiga. Isso já faz com que o seu cérebro comece a entender, ele começa a entender que você pode, que as coisas podem acontecer. E você não vai protelar, você não vai procrastinar, porque a procrastinação, na realidade, ela é nada mais, nada menos que o medo que você tem de ser julgado. Isso daí também já tem teóricos, eu já fiz vídeo lá atrás, vocês dão uma olhada, e tem vídeo que eu já falei a respeito da procrastinação, eu deixo shorts sempre falando de pedacinhos assim sobre temas, sobre teorias, que são teorias que foram pesquisadas e foram validadas por grandes mentes humanas. Então vocês têm que aprender, vão lá e vão assistir, que isso vai ajudar bastante. E se você quer aprender mais, eu deixei na descrição um link da nossa comunidade gratuita, minha e do meu marido Thiago Simões. A gente tem uma empresa que ajuda pessoas que estão começando a transformar conhecimento em negócios lucrativos na internet e empresas a faturarem mais, aumentar faturamento. Então deixei na descrição um link dessa comunidade lá no WhatsApp. Se inscreva lá. E deixei também um link do nosso método Autoridade Infinita para você começar um negócio também, se você quiser ser o nosso aluno. Mas voltando, aí a gente tem a outra fonte, que é a persuasão verbal. A gente sempre ouve, a gente vê isso na Bíblia. Jesus falava que as palavras têm poder. A gente vê em várias partes da Bíblia. Meu marido ele é estudioso de teologia, aprendi muita coisa com ele. Eu não sou estudiosa na área de teologia, embora eu tento aprender alguma coisa, mas a gente vê isso até na Bíblia. E a palavra tem poder. Então, se você tem um professor, você tem um mentor, você tem um amigo que te fala palavras de poder, de que acredita em você, você tende a se animar para fazer as coisas. A persuasão vai ajudar. Só que tem uma questão. A persuasão ela ajuda, só que a persuasão ela não vai ser o 100%. Se você não agir, você não sai do lugar.
Se você não agir, você não sai do lugar. As coisas não caem do céu. Então a pessoa pode falar a coisa mais linda para você, mas se você não tiver força de vontade, mas no sentido da disciplina, tá, gente? Porque você pode ter uma força de vontade agora de levantar, aquela motivaçãozinha, a força de vontade relacionada à motivação. A motivação passou, que nem o gás lá da garrafa, já era, você já perdeu o bonde já. Então já perdeu o trem, já perdeu o metrô. Então, gente, tem que ter muita atenção nisso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas acham assim, porque a pessoa falou. E o contrário também é verdadeiro, hein? Se uma pessoa falar a palavra de derrota para você, você tende, se você não tiver um pensamento muito firme, uma disciplina muito firme, e entender, ter a autoeficácia, além da autoestima ter autoeficácia, você cai. A gente tem que tomar muito cuidado, evitar de conviver com pessoas que só jogam a gente para baixo. Isso parece até meio aquele papo de coach, né? O pessoal fala, é papo de coach, né? Ficou até meio pejorativo. Mas, gente, é o que pega. A gente trabalha com empresa, eu e o Thiago, há muitos anos. E a gente vai em palestras de outras players. E quando a gente conversa, a mesma coisa que eles falam. Como tem pessoas com a mentalidade ainda de escassez, mentalidade fixa. E você pega, às vezes, pessoas que furaram a bolha financeira, conseguiram, mas que em algumas coisas travam, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma outra fonte, estados fisiológicos e emocionais. Se você tem ansiedade, se você tem medo, se você, sei lá, tem problema, na hora que você fica ofegante, né? Tem toda essa questão da ansiedade, você não tem um bom sono, você é uma pessoa que tem insônia, você tem um cansaço, tudo vai influenciar a sua percepção da sua capacidade. Se você não dormiu uma noite bem dormida, você vai amanhecer um caco. A coisa vai para frente? Não. Por isso que é importante que você tenha uma boa noite de sono. Medite, sei lá, minha mãe para dormir à noite, ela reza um terço. Minha mãe é católica, ela reza um terço. Mas você leia um livro, vai desligando a tela de celular, vai se acalmando para você conseguir dormir. Nós somos campeões aqui no Brasil, né? Eu acredito que no mundo deva ter essa questão mais de pessoas que tomam medicamento para dormir, contra a ansiedade. É claro que tem muito a ver com a questão da fase que nós estamos vivendo, na questão política, e não só na política econômica e econômica mundial, e um monte de outras coisas, violências, mas a gente tem esse índice de muita gente tomando. Eu não sei mensurar, mas eu estava vendo outro dia até uma pesquisa a respeito disso. Então a gente tem que, tudo isso influencia, a gente tem que entender isso. Então se é um dia que você não dormiu bem, às vezes você não vai ter uma autoeficácia supimpa. Então você tem que realmente ter esse cuidado. E como a gente aplica isso no empreendedorismo, eu estou falando até agora, mas o empreendedor pensa, quando eu me sentir preparado? E na realidade, o que o Albert Bandura responderia, esse teórico maravilhoso que eu estou falando da autoeficácia? Você só vai se sentir preparado depois que começar. Se você não começar, você vai sempre patinar, você não vai sair do lugar. A gente pega, por exemplo, voltando à questão da música, a gente pega grandes instrumentistas. Por que eles são grandes instrumentistas? Porque eles ficaram horas estudando. E de tanto, Zig Ziglar fala, de tanto fazer a gente se torna bom, estudando várias horas por dia. Às vezes a pessoa fala assim, Rita, se eu pegar umas coisas de piano para estudar, se eu estudar uma vez na semana, 15 minutos, eu consigo? Não. Porque não consegue ultrapassar. Você pode até conseguir tocar alguma coisinha, mas, gente, você não vai ter a prática. Só a não ser muitos anos e mesmo assim você ficou uma semana inteira sem tocar. Dá uma olhada. Agora, se você toca todos os dias, você vai ter prática. Você vai ter prática. E a prática, o tanto fazer, a disciplina, supera pessoas que tenham facilidade. Pessoas às vezes têm facilidade. Ela gosta de música, ela tem facilidade, às vezes tem uma voz linda,
eu sou professora de canto, às vezes a pessoa tem uma voz maravilhosa. Só que aquele que tem disciplina, que estuda todo dia, ele ultrapassa aquela pessoa que tem a voz. Às vezes aquela pessoa que estudou todo dia e que não tem uma voz bonita, então assim, não é uma voz bonita, porque na realidade, vou ser bem sincera, acho que todo timbre é lindo. Acho que cada timbre está na sua, todo mundo pode cantar. Na minha concepção, eu vejo isso, anos da minha vida dando aula, eu falo isso. Só que vamos supor que às vezes aquele timbre não é tão, vamos assim dizer, tão redondinho quanto o outro. Só que se a pessoa estudar, ela vai cantar melhor que aquele lá, que às vezes tinha aquela voz the best. E a pessoa às vezes que não, às vezes até tem a voz linda, mas não estuda, ela vai ficando para trás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu falei sobre a Carol Dweck, e aí a gente traz o James Clear, que a confiança não nasce de frases motivacionais. Não adianta nada você ficar falando um monte de frase motivacional. Tem gente que fala assim, escreve frase motivacional no seu espelho. Tá, frase motivacional te ajuda a lembrar que você tem que fazer alguma coisa na sua vida, que você tem que tomar uma atitude. Não toma atitude para você ver. E cada pequena vitória vai fazer o quê? Vai fortalecer a sua identidade e as coisas vão ficando mais fáceis. Porque você entende qual é a sua identidade. Isso é importante, a gente tem que ter uma identidade. Esse negócio de máscara, hoje a gente está na época da IA, né? IA. E as pessoas põem aquelas fotos lindas, maravilhosas, que muda até a cara da pessoa. Eu falo, meu Deus, essa pessoa tá assim, ela fez plástico, ela mudou de corpo, o que aconteceu? E aí tem gente que, por exemplo, faz conteúdo só baseado na IA. A IA dá o textinho pronto lá, lindo, e a pessoa só vai lendo assim, né? A pessoa fica até vesga lendo. Gente, a gente tem que ter uma identidade. Você quer ser lembrado como? Então você está gravando um vídeo, você quer ser lembrado como? Você tem que ser autêntico. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E James Clear vai falar que a motivação, ela não nasce, que a confiança não nasce de frases motivacionais. Não adianta nada se você tiver um monte de frase motivacional e você não tiver atitude. A atitude fala mais alto do que se ficar parecendo papagaio falando de frase motivacional. Tem gente que fala assim, faz a postura Mulher Maravilha, só que por dentro a pessoa tá um caco. A pessoa acha que ela não consegue. Ou às vezes ela sofre de desamparo aprendido. Gente, eu sempre falo do psicólogo Mark Seligman, que ele tem a teoria do desamparo aprendido. Essa teoria, esse conceito que é a pessoa que às vezes fez coisas lá atrás e não deram certo, a pessoa não foi bem sucedida, aí de repente ela não quer fazer mais nada, porque ela acha que ela não vai conseguir, ela não quer sair da zona de conforto dela, porque ela acha que não vai dar certo também. Então para que eu vou tentar? Isso é desamparo aprendido. Tem pessoas que sofrem disso. Só que a gente tem que ter prática deliberada. A gente tem que... Não adianta, a excelência ela não vai nascer de talento. Ela vai nascer de prática. E a prática ela tem que ser estruturada. E a gente tem também um teórico que fala isso, que é o Anders Ericsson. Ele vai também trazer esse conceito. Olha um monte de conceito que eu estou dando para vocês, hein, gente? De pesquisas que a gente vai estudando ao longo da nossa vida e a gente vai entendendo e vai aplicando. E é interessante assim, às vezes a pessoa fala assim, mas você nunca passou por isso. Não. Quem conhece as pessoas que estão mais próximas de mim, ou quem acompanha meus vídeos desde o começo, vão mais ou menos saber como que foi minha vida desde pequena. Minha vida não foi fácil, mas eu não parei, não fiquei olhando para cima, para o alto, para esperar pingar em mim alguma coisa, que caísse maná do céu. Eu fui à luta, com Deus na frente, a gente vai porque eu acredito em Deus, mas a gente vai à luta. Se você não vai à luta, não adianta, Deus já te dá saúde. Ou, se você não acredita em Deus, quem você acredita? Você acredita em uma força maior? Ele te deu, de alguma coisa veio a sua saúde. Você foi criado. Eu como pretendo ser cristã, né? Nietzsche fala que se houve um único cristão, ele morreu na cruz, mas a gente tenta ser. E eu acredito que Deus me criou. Então, se ele já me criou com saúde, com boca para falar, com perna para andar, a gente vê pessoas que às vezes não andam, gente, pessoas que não mexem a mão e tá fazendo. Então, a gente tem que ir para a luta, a gente tem que nascer.
acordar para a vida. A gente tem que entender, nascer para a nossa realidade, para a realidade da vida, que é lutar. A vida é feita de lutas. Esse negócio de... às vezes eu vejo assim, não são todos os brasileiros, mas tem uma parte dos brasileiros que são meio folgados, né? Às vezes eles vêm procurar a gente para fazer mentoria, para adquirir o nosso método e falam assim, mas eu quero uma coisa rápida. Gente, se você quiser escalar negócio, não vai ser rápido, não. Só se você nasceu com o popô para a lua, mas não vai ser rápido, não. Você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai passar raiva às vezes, você vai cair, você vai levantar, você vai aprender, o mercado vai te mostrar, porque o mercado é o melhor termômetro que tem pra gente, para mostrar se a gente está no caminho certo, e às vezes ele vai te passar rasteiro o mercado, e você vai se levantar, se levante quantas vezes você precisar se levantar. Se você não acertou da primeira, tem a segunda, se não acertou da segunda, tem a terceira. Você pega músico. Eu, como experiência de professora, eu tenho aluno meu que toca super bem piano. E faz um dia, não dá certo, faz outro, não dá certo. Eu falo, não se desespere, vamos lá, vamos devagar. E assim vai. Isso é no canto, isso é eu lá no meu violininho, no meu violoncelo. Às vezes eu pego, às vezes eu fico meia hora fazendo exercício de arcada. Quem toca violino e violoncelo, que estiver me ouvindo, sabe do que eu estou falando. Você fica lá fazendo um exercício de arcada numa nota, meia hora, para poder sair um som mais ou menos. E é assim a vida, gente. E a gente vai fazendo, no outro dia vai fazendo, vai melhorando, aí no outro dia vai fazendo, vai melhorando, e as coisas vão acontecendo assim, gente. É com a venda. Se você não consegue vender, Rita, eu sou travada, não consigo. Vai aprender. Oferece. E entenda, já tenha o pensamento de que você está oferecendo o seu produto para uma pessoa e ela precisa do seu produto. Às vezes ela nem sabe o que ela precisa. Mas é claro, vá vender para o teu público. Não vai vender para uma pessoa que você sabe que não precisa, só para tentar empurrar para ter dinheiro. Quando a gente trabalha vendas, a gente tem que resolver a dor de alguém. Isso está em primeiro lugar. Aí você vende. Aí você escala vendas, aí você escala ganhos. Se você não tiver essa mentalidade de que é sobre o outro, não é sobre você, você não vai sair do lugar. Não adianta. Não existe milagre, gente. Não existe milagre. O cliente, ele não quer saber da sua vida, da sua história, da história da sua empresa, de onde veio a marca, como que foi que aconteceu. O seu cliente, ele quer saber se o teu produto ou serviço vai resolver o problema dele. É duro, é cruel, mas é a realidade. É a realidade. Vamos pôr o papo reto aqui. Não vai ficar achando que o cliente vai viajar com você num cavalo dourado e falar assim, agora me explique. Não, ele quer saber o resultado que ele vai ter. E se você souber isso, você sabe vender, você já quebra metade da objeção que você tem em relação a você, de oferecer o produto. E aí, eu trago também, tem um livro, Presença, eu também tenho esse livro, tá? Que é da Amy Cuddy, que fala sobre postura corporal e linguagem não verbal. Isso vai influenciar a forma como a gente se sente ao longo do nosso dia, como a gente faz as coisas. É claro que tem trabalhos que são, não é que são inconclusivos, mas fala um pouco que ficou meio misto o retorno em relação a essa pesquisa, né? Mas eu acredito que essa questão corporal nossa ajuda muito. Se você entra assim, um jeito. Se você entra com encaixado, com o ombro encaixado, tudo, a gente tem um ar melhor, a gente se sente mais confiante. Então, treinar essa questão dessa postura. A gente tem que ter, eu até falo dessa observação equilibrada, de que algumas ideias iniciais sobre esse poder, assim, essa pose, né, elas tiveram resultados mistos em algumas pesquisas posteriores, mas desse livro Presença. Só que é importante destacar que isso pode ajudar. A gente usa isso muito no teatro, a gente usa muito isso para cantar,
para tocar, por exemplo, a postura do violinista, né? Ou do violonista, que você tem que ficar com uma postura ereta. Então, tem tudo essa questão. E a gente entra num ponto importante, que tudo depende de você. Não vai ficar esperando que as coisas vão cair do céu. Tudo é baseado no passo que você dá. Se você der um passinho à frente na sua vida, em qualquer área que seja dela, você já saiu do lugar. Você já se movimentou, você já foi para frente. Então, se você der um passinho para frente, você já saiu do lugar. Então, dê esse passinho para frente. Se você tem vergonha de vender, faça, ofereça para 10 pessoas, ofereça para uma. Não deu certo, ofereça para a segunda. Ofereça até dar certo. A hora que deu certo, teu cérebro vai validar. E se não deu certo as primeiras, procure saber, seja estratégico, tenha uma prática estruturada. Procure saber o que está dando errado. O que você está fazendo? Qual é a abordagem que você está fazendo que não está dando certo? E reorganize isso. Isso ajuda muito a gente na hora de ter um negócio. De ter um negócio, de desenvolver qualquer coisa na nossa vida. Até na nossa vida pessoal. Tem gente que não consegue, jovem, que é super, assim, descolado, é a sensação no lugar. Só que às vezes não consegue fazer um seminário, não consegue expor um seminário na escola para os colegas. Gente, isso tem a ver com dar o primeiro passo. Entra a questão do desamparo aprendido, pode entrar na questão do medo, da procrastinação e pode entrar na questão da falta de autoeficácia. A gente tem que entender da onde que vem, se perguntar. E aí eu coloquei um exercício para a semana aqui. Anote um diário de pequenas vitórias. Faz isso a semana inteira, para você ver e compare no final de semana. Então, eu coloquei 3 perguntinhas, mas você pode fazer mais perguntas se você quiser. Mas, gente, isso é muito eficaz. A gente consegue entender aonde a gente está errando. Eu fiz muitas perguntas para mim ao longo da minha vida. E hoje eu tô de boa. Você vê o meu primeiro vídeo no YouTube aqui e vê esse vídeo agora, eu acho que eu tô falando um pouquinho melhor. O que eu fiz hoje que ontem eu evitava? Essa é a primeira pergunta. Segunda, o que eu aprendi com isso? A gente aprende. Só que a gente tem que ouvir, a gente tem que estar com a mente aberta e com os ouvidos atentos, por isso que Deus deu 2 orelhas para nós, para você entender o que você aprendeu. Fale para você, eu aprendi isso, fale em voz alta. O que farei amanhã para melhorar? Se você fizer essas 3 perguntas, eu tenho certeza que você vai tomar ações para o que você precisa. No final da semana, releia tudo. Esse exercício ajuda a tornar visível o progresso, porque a gente tem a noção da onde a gente chegou, algo que muitas pessoas deixam passar. Às vezes a gente deixa passar na nossa vida, na nossa correria, na nossa semana. Eu gosto, a questão, eu tenho uma frase que o pessoal fala, né, da Simone de Beauvoir, que eu particularmente, eu não gosto da Simone de Beauvoir, e não gosto também dessa frase, que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Eu particularmente não gosto, mas eu não vou entrar nessa questão, porque isso aqui é bem polêmico. Eu cheguei até a citar isso numa dissertação minha de faculdade, mas hoje eu não gosto muito dessa frase, mas eu vou mexer nessa frase e falar, você não nasce confiante, você se torna confiante. Então vamos nos apropriar da frase da Simone de Beauvoir e vamos colocar a confiança aí. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, siga esse canal para ele continuar crescendo. Eu deixei então na descrição 2 links, hein? Um para você entrar na nossa comunidade, que ela é gratuita. Lá a gente dá dicas. Na realidade, esses dias até mais o Thiago que tem dado dicas lá, porque eu tô... nós 2 estamos bem na correria, mas eu tô numas implementações aí de empresas, então eu tô bem assim, então não tenho muito aparecido minha cara lá. Mas o Thiago tá lá, vocês podem confiar que ele tem a minha linha, a gente tá junto nessa, a gente, além de casados há muitos anos, a gente é parça na questão dos negócios. Então você pode escrever lá, ele faz uma live, que talvez essa semana eu vou aparecer na live, vou começar a fazer live aqui também, no YouTube, no canal, dando dicas, vocês podem deixar pergunta no chat. Se vocês quiserem deixar perguntas de coisas que vocês gostariam de saber, de negócios, ou que gostaria que eu abordasse, pode deixar nos comentários aqui, que eu leio todos os comentários, eu leio todos os comentários, eu respondo todos.
Então pode deixar aqui, mas o Thiago está fazendo já a live, então vocês podem entrar nesse grupo e a live é gratuita. Então vocês podem entrar nessa live que é todos os dias às 11 horas. Só amanhã que nós não vamos fazer, que amanhã é Dia dos Pais, então amanhã ele não vai fazer a live, mas hoje teve live, então vocês se inscrevam lá. E se você quiser ser o nosso aluno, nós temos nosso método Autoridade Infinita, tá lá o link, tem um aulão que a gente fala, dá um conteúdo legal, e se você quiser adquirir, tá lá. Então, tá tudo certinho, mastigadinho para você. E não, como eu falei, não esqueça de se inscrever nesse canal, não seja ingrato, se inscreva para eu continuar colocando mais conteúdos de negócios, de mentalidade, de muitas outras coisas. E nos vemos nos próximos vídeos.